Boa noite. Bem, eu queria agradecer o convite. Eu sou reincidente, é a segunda vez que eu venho ao Graciosa. Fui muito bem acolhido da primeira vez, também da segunda. Quero agradecer especialmente às professoras Wanda Camargo, Liana Leão, que organizaram toda a nossa agenda. E agradecer a vocês que estão aqui bravamente numa noite fria, um pouco chuvosa, de final de primavera. O nosso tema hoje, eu talvez vá remar contra a corrente. Já explico por quê. O nosso tema é o Brasil, o passado, o presente e os desafios do futuro. Ou seja, embora eu tenha escrito livros sobre o século XIX, 1808, 1822, 1889, eu pretendo fazer um sobrevoo muito rápido sobre a história do Brasil para analisar o presente e, principalmente, tentar sinalizar alguma coisa para o futuro. E aí que eu acho que, provavelmente, eu vá nadar contra a corrente, porque eu observo hoje no Brasil um clima de muito pessimismo. As pessoas estão muito desanimadas, há uma certa falta de esperança no país, como se o país tivesse acabado, como se o Brasil realmente fosse um país pelo qual não valesse mais a pena lutar, e que nós fôssemos o pior povo do mundo, sem nenhuma chance de melhorar, sem nenhuma chance de conserto. E eu pretendo demonstrar que não é bem assim. Que existem, sim, algumas razões para otimismo, algumas razões para esperança. O que não significa ser leniente com o que está acontecendo, com a corrupção, com os desmandos, com o cinismo no discurso das nossas autoridades. Não significa ser leniente. Sim, eu acho que nós temos todas as razões para ficarmos muito bravos, muito irritados com o que está acontecendo. Mas isso não significa achar que o Brasil acabou, que o Brasil não tem possibilidade de recuperação e de se tornar um país digno dos nossos sonhos no futuro. Então, esse é o meu, digamos assim, a minha agenda. Mas eu gostaria de começar retomando um tema que eu já tratei aqui na minha vez anterior, aqui no Graciosa, que é essa surpresa permanente para mim, desde que eu lancei o primeiro livro, em relação ao interesse que eu não acreditava das pessoas pela história do Brasil. O que explica, por exemplo, a presença de vocês hoje aqui nessa noite fria de Curitiba para ouvir falar sobre a história do Brasil. O que está acontecendo no Brasil, né? O brasileiro lê pouco, o nosso índice de leitura é irrisório, o brasileiro lê menos de um exemplar de livro por ano, em média, descontados os livros didáticos. É 0,9 exemplar per capita por ano. E aí, de repente, os livros de história começam a frequentar as listas de best-sellers. Que razão? O que aconteceu, né? Por que o brasileiro está interessado em história? Então, eu fui em busca de algumas respostas, desde que eu lancei o livro 1808, em 2007. E a resposta mais interessante que eu encontrei foi a resenha de uma palestra que o professor Milton Santos, um grande geógrafo da Universidade de São Paulo, um geógrafo negro, um dos nossos maiores geógrafos, fez em Porto Alegre, começo dos anos 90, em que alguém perguntou ao professor Milton Santos o que aconteceria com o mundo pós-queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria. E aí o professor fez uma análise profética do que aconteceria com a nossa civilização no mundo todo, mas em particular do Brasil, que eu acho que ajuda a explicar essas perguntas que eu tenho feito. O professor disse o seguinte: olha, com o fim da Guerra Fria, de duas potências hegemônicas tentando disputar o poder mundial, vai haver uma predominância de uma delas, dos Estados Unidos, a cultura ocidental. E aí tudo vai ficar muito parecido, porque essa cultura, esse valor, em termos estéticos, de convicções, de valor, vai predominar. Então, o mundo vai ficar muito parecido nas próximas décadas.
vai ficar muito homogeneizado, muito pasteurizado, vamos dizer assim. Então as pessoas vão consumir as mesmas músicas, vão vestir as mesmas roupas, vão visitar como turistas os mesmos destinos, vão frequentar os mesmos shopping centers, que vão ser muito parecidos em Orlando, em Nova York, em Nova Delhi, em Tóquio, no Japão, ou na Cidade do Cabo, ou em São Paulo, ou Curitiba. Tudo vai ficar muito, muito igual. E aí ele disse o seguinte: nesse mundo em que tudo vai ficar muito semelhante, as pessoas vão em busca de algumas âncoras profundas de identidade. Porque o ser humano não é um produto pasteurizado, um produto de linha de produção. Cada ser humano é muito diferente um do outro. Ele tem raízes, ele tem características, as suas características genéticas, mas também as suas convicções, o seu comportamento é totalmente diferente. Cada um de vocês é uma singularidade no universo. Então as pessoas vão ficar muito incomodadas com esse mundo pasteurizado e vão em busca de âncoras profundas de identidade. Aí o meu professor Milton Santos previu duas coisas, dois fenômenos. Ele falou: primeira âncora profunda que as pessoas vão em busca, espiritualidade. As pessoas vão em busca de o que é que, afinal de contas, no que eu acredito? O que é que realmente faz sentido nessa vida? Qual é a minha âncora existencial? E, de fato, isso aconteceu. Vocês observem que é uma explosão de livros de espiritualidade, às vezes disfarçado no livro do Paulo Coelho, ou em livros de autoajuda, muito baratos, mas também em livros talvez um pouco mais sofisticados. Uma espiritualidade muito, às vezes, muito superficial, muito rasteira, mas, de fato, isso aconteceu. Isso se reflete no mercado editorial. Obras do padre Marcelo Rossi e assim por diante. E a outra âncora de identidade é a história. Ele falou: as pessoas vão começar a se interessar muito por história, porque a história é o que nos confere identidade. A história, nós estudamos história não em busca de coisas pitorescas, engraçadas, bem-humoradas, de curiosidades. Como um Dom João que comia quantidades monumentais de franguinhos passados na manteiga, que tinha medo de trovões, de caranguejos, a Carlota Joaquina, que era uma mulher que dizem que era muito feia, mas ao mesmo tempo era um furor sexual, que é uma contradição, ou um Dom Pedro I, que era um homem que às vezes é visto como um herói nacional, marcial, que fez o Grito do Ipiranga, mas às vezes como um sujeito muito desqualificado, mulherengo, boêmio. Ou seja, a história tem sim curiosidades muito interessantes e personagens muito pitorescos, que nos atraem tanto quanto a literatura de ficção. Mas não é por isso que nós estudamos história. O estudo de história tem uma função social muito, muito específica, que é a de formação de identidade. É olhando para o passado que nós conseguimos entender o presente. Ou seja, de onde nós viemos? Quais são as nossas raízes? O que nos diferencia no mundo? Quais são as características da chamada civilização luso-brasileira? O que nos faz diferentes de um Japão, de uma Inglaterra, de uma Suíça, dos Estados Unidos e assim por diante? Então, é olhando para o passado que nós conseguimos entender o presente, não só como indivíduos, mas também como sociedade. E, principalmente, essa formação de identidade, ela não se dá apenas nessa dimensão passado e presente, ela se projeta também no futuro. Porque essa formação de identidade na história, ela tem elementos reais de acontecimentos, de fenômenos do passado, de personagens que realmente existiram, estão congelados no passado, não mudam mais, mas ela tem também o que a gente poderia chamar de uma superestrutura, um arcabouço mitológico, de formação de mitologias, mitos que nós vamos construindo a respeito de nós mesmos para ajudar a construção da nossa identidade.
Então, por isso que a história é uma disciplina muito interessante, porque embora os fatos e os personagens do passado não mudem mais, a história muda o tempo todo pela forma como nós olhamos o passado. Ou seja, a maneira como nós olhamos o passado altera o passado. Dizem que na física hoje das micropartículas isso acontece também. O fato do pesquisador observar o comportamento das micropartículas altera o comportamento das partículas subatômicas. Então, na história é assim. Então, nós olhamos, primeiro, a nossa jornada até agora foi construída em cima de mitos. Os chamados pais da pátria, nos Estados Unidos isso é muito importante, né? Os pais fundadores, John Adams, Alexander Hamilton, George Washington, Thomas Jefferson, assim por diante. Acontecimentos mitológicos que vão pavimentando o que nós somos de fato, mas principalmente o que nós gostaríamos de ser. Então é uma identidade real, mas também é uma identidade projetada, uma identidade sonhada, imaginada, que às vezes nem sempre tem base na realidade. E por isso que essa construção de identidade, que tem como alicerce a história, ela se projeta no futuro também, porque quando nós tentamos construir o país do futuro, nós usamos mitos que foram construídos no passado e que nos ancoram no presente. Então, eu diria assim, uma sociedade que não estuda história não consegue se entender, não está preparada para estudar história. Então, eu acho que o professor Milton Santos tem razão. Então, acho que hoje o interesse pela história do Brasil tem a ver com esse fenômeno global, aliás, da própria globalização, da estética, dos gostos, das preferências, do consumo, pós-queda do mundo pós-Guerra Fria, mas tem também com uma realidade muito específica do Brasil, que é o Brasil passa por uma experiência inédita na sua história. São mais de 30 anos de exercício da democracia representativa. Isso nunca aconteceu no passado. Nós tivemos alguns espasmos de democracia, ou do que parecia ser democracia, mas não era. Por exemplo, a Primeira República tinha lá um processo eleitoral, tudo direitinho, mas era a política dos fazendeiros, era o voto do cabresto, dos coronéis, assim por diante. Nós tivemos um breve período de democracia entre a redemocratização em 46, a Constituinte de 46, e o regime militar de 64. Mas foi um tumulto absoluto, com várias ameaças de intervenção militar, uma democracia em sobressalto o tempo todo. De lá para cá, pela primeira vez, nós estamos, digamos, sendo chamados coletivamente a participar da construção do futuro. E nesse ambiente, estudar história é absolutamente fundamental. Porque se você vive num regime monárquico absolutista, todo poder emana do rei, seu nome é exercido, você não precisa estudar muito história, não. Alguém vai decidir o presente e o futuro por você. Se você vive numa ditadura militar, ou uma ditadura civil-militar, vamos dizer, uma ditadura civil, como foi o Estado Novo do Getúlio Vargas, também, aliás, se você não der palpite, melhor. Você não é chamado a dar palpite, não é autorizado a dar palpite. Agora, numa democracia, todos os dias nós estamos sendo chamados a nos pronunciar, a fazer opções em relação ao futuro. E não é apenas durante a campanha eleitoral e no momento de depositar o voto na urna. É na hora, por exemplo, de fazer um post de rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em que você se manifesta a respeito do seu país. É uma forma moderna, atual, de participação política. É numa discussão com seus colegas, é a forma como você age na sua escola, na sua empresa, no seu clube, no clube que você frequenta. Ou seja, nós estamos participando ativamente da atividade política, embora verbalmente, formalmente, nós desprezemos a atividade política. Hoje é um desprezo, né,
política é a pior coisa do mundo, os políticos não prestam, são todos corruptos. Mas o fato é que nós temos uma participação política, ainda que nós não queiramos. Ela acontece todos os dias, na forma como nós nos pronunciamos, nos posicionamos. Então, nesse ambiente, estudar a história é muito importante, entender quem nós somos. E aí entender quais são os nossos sonhos, quais são os nossos mitos, quais são as nossas âncoras de identidade. Então, eu diria que, no passado, nós temos uma história que foi muito imposta de cima para baixo. Então, digamos, em meados do século XIX, o imperador Pedro II e um grupo de intelectuais criaram o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que existe até hoje no Rio de Janeiro, instituição muito importante, cujo objetivo era escrever uma história do Brasil, uma versão da história do Brasil. E ali começa a nossa construção de mitos. Na época do Estado Novo de Getúlio Vargas também existe uma história que é projetada de cima para baixo, imposta nas escolas, nos currículos escolares. Vocês viveram, alguns de vocês, que têm um cabelinho branco, tanto quanto eu, viveram parte do regime militar, e nós tínhamos ali as disciplinas de educação moral e cívica, de organização social e política brasileira, o SPB, onde se ensinava uma versão da história do Brasil. Mas essa visão da história ela vai mudando de acordo com as circunstâncias do presente também. Então, observem que o Dom Pedro I, que nós aprendemos lá no Sesc Centenário da Independência, em 1972, com o filme do Tarcísio Meira, Glória Menezes, Independência ou Morte, era diferente, muito diferente do que se aprende hoje. Era um herói marcial, que estava muito de acordo com a ideologia militar daquele momento. Depois nós começamos a ver outros Dom Pedro I, na série Quinto dos Infernos, do Marcos Pasquim, no filme sobre a Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que já é um herói bastante desqualificado. Então, os mitos eles vão sendo checados o tempo todo. Nós confrontamos os nossos próprios mitos ao longo do tempo, porque, no fundo, nós estamos confrontando a nossa própria identidade. Será que eu sou isso mesmo? Ou será que nos enganaram no passado? Então, por exemplo, vamos pegar um mito muito recorrente, né, que o Brasil é um gigante adormecido que em algum momento vai acordar e vai surpreender o mundo pelas suas infinitas virtudes, riquezas, potencialidades. E aí o gigante não acorda. O gigante não acorda, o gigante demora, o gigante não acorda. Aí você começa a falar, mas espera lá, que gigante adormecido é esse? Que mito é esse que me venderam lá atrás, de que nós somos um gigante adormecido que uma hora vai acordar? Por que demora tanto a acordar o gigante brasileiro? Por que nós demoramos tanto a cumprir as promessas que nós mesmos fizemos a nosso respeito no passado? Mas existem outros mitos que hoje, num ambiente democrático, de liberdade de expressão, e também pelos fatos, pelas estatísticas, pelo noticiário, estão sendo fortemente questionados. Por exemplo, um mito muito forte é de que o brasileiro era um tipo cordial, pacífico. Não é isso? Um dos povos mais pacíficos e mais cordiais, mais receptivos do mundo. E aí você começa a receber estatísticas que mostram que das 40 cidades mais violentas do mundo hoje, com o maior índice de criminalidade, 19 estão no Brasil. Se o Ceará fosse um país independente, ele estaria no primeiro lugar do ranking de criminalidade do mundo. Alagoas em segundo, Rio Grande do Norte, assim vai. O mapa da violência, que acabou de ser divulgado agora, 2 semanas atrás, registrou 11 mil homicídios no primeiro trimestre de 2018. Ou seja, se você projetar isso para uma taxa anual, nós matamos uma guerra do Vietnã por ano. Os Estados Unidos morreram cerca de 50 mil soldados durante toda a guerra do Vietnã. Nós matamos em homicídio cerca de 50 mil brasileiros por ano. É uma guerra do Vietnã por ano que nós estamos... É muita coisa. Num período de 5, 6 anos, nós temos o total de mortos da guerra da Síria, ou algo assim.
Aí nós nos perguntamos, mas será que nós somos mesmo um povo cordial e pacífico? Ou, ao contrário, nós somos um dos povos mais violentos do mundo, como mostram as estatísticas. Um outro mito de que nós éramos um povo honesto, correto, trabalhador, um povo muito honesto nas nossas relações individuais, e de repente você começa a ser confrontado com uma avalanche de notícias de corrupção. O Brasil exportou corrupção para o mundo todo, para a América Latina, para a África, foi o principal item da nossa pauta do mercado exportador nos últimos anos, foi essa. A gente corrompeu os delegados das Olimpíadas, da Copa do Mundo, para conseguir os 2 eventos aqui. Você fala, pera lá, mas será que é isso mesmo? E será que essa corrupção ela se dá apenas no Estado ou ela está nas nossas relações individuais? Nós corrompemos as nossas relações, nós nos enganamos, nós usamos o jeitinho brasileiro para talhar caminho, dirigir pelo acostamento quando o trânsito está parado na estrada para Caiobá, e nós deixamos o som ligado até de madrugada em alto volume, sem se importar com o sono do vizinho. Nós furamos a fila, nós arranjamos um jeito de corromper o fiscal sempre que nós precisamos de uma coisa especial. Será que nós somos mesmo um povo honesto e que respeita o outro? Ou será que a corrupção está enfronhada no nosso jeito de ser, na nossa cultura? E que não são apenas as elites, não são apenas os governantes que são corruptos, mas que o que está em Brasília é um espelho do que nós seríamos na média. É uma pergunta, não estou dando resposta, é uma pergunta que nós estamos fazendo a respeito de um mito. De que o brasileiro seria um tipo empreendedor, é muito forte essa ideia de que não, o brasileiro é tudo empreendedor. Aí você fala, mas como assim empreendedor? O que você começa a observar no noticiário dos escândalos da Lava Jato e tal, é de um capitalismo brasileiro de grande promiscuidade nas relações público-privadas. Não estou dizendo que não tenha empresários maravilhosos, honestos, corretos, éticos, empreendedores, inovadores no Brasil, que fazem toda a diferença. Tem sim. Mas não é o que está sendo espelhado no noticiário. Um ambiente de negócio que vive de promiscuidade entre as relações público-privadas. De uma classe empresarial que, nas entrevistas na televisão, defende livre iniciativa, defende o risco e tal, mas, na verdade, vive de conseguir privilégios especiais do poder público. De que o brasileiro gosta de trabalhar e correr risco, aí, de repente, você observa que o seu parente, o seu irmão, o seu sobrinho, imediatamente ao se formar na faculdade, começa a fazer concurso público o tempo todo. Ele não quer correr o risco da iniciativa privada. Ele quer imediatamente se abrigar na sombra do Estado, onde ele tem garantia no emprego, ele tem uma série de benefícios, tem aposentadoria integral. O que nos leva lá a uma frase do Joaquim Nabuco no século XIX, que eu usei no livro 1889, que ele dizia o seguinte: no Brasil, o Estado é tão forte, é tão poderoso, ele controla de tal forma a economia e as atividades sociais, que todas as vias estão fechadas para os jovens promissores. Os que iriam inventar iPad, iPhone, viram Barnabés, preferem se tornar empregados públicos, funcionários públicos, porque essa é a forma que o Brasil estimula. O Brasil não estimula o jovem recém-formado, inteligente, talentoso, a correr risco como pesquisador, como inovador. Ele se abriga à sombra do Estado. Isso é o Joaquim Nabuco falando lá antes da proclamação da República. Então, eu acho que tem esse choque de realidade, que o exercício da democracia vai nos jogando, vai nos confrontando. O que é muito saudável. É assim, aparentemente é um susto, né? Nós achávamos que nós éramos assim, mas nós não somos. E aí nós começamos a nos fazer perguntas, né? Então eu falei do gigante adormecido, falei do país cordial, a democracia racial, de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, de que nós somos um país democraticamente racial, que tudo... E aí você começa a ver exemplos muito explícitos de preconceito, de jogadores de futebol sendo xingados de macacos durante os partidos de futebol, preconceito explícito, é um preconceito que talvez esteja mascarado por falta
de oportunidades, a maior população carcerária brasileira é de negros e descendentes de africanos, as periferias mais violentas, mais insalubres, são habitadas pela população descendente dos nossos escravos, tem menores salários, tem menos oportunidades, o Congresso tem muito menos negros do que deveria ter, se fosse refletir a proporcionalidade da estatística da população. Então é um outro mito, né? A democracia racial brasileira, é isso mesmo? Eu falei do empreendedores estatista, mas também tem uma outra coisa muito interessante. Será que nós somos democráticos ou a nossa índole é, na essência, autoritária? Eu tenho observado uma certa exaustão da democracia brasileira. Nós fizemos a campanha das diretas em 1984 e 85, todo mundo foi para a rua dizendo eu quero votar para presidente, diretas já. Mas a impressão que eu tenho é que nós nos iludimos a respeito da democracia, como se a democracia fosse uma palavra mágica. Você faria 1, 2 eleições e o Brasil virava uma Suíça, virava um Japão. E, de repente, nós estamos assustados com a realidade crua e nua de que construir o Brasil pela via democrática é muito difícil, dá um trabalho enorme. Tem que confrontar os interesses antagônicos, naturais dentro da sociedade, a gente tem que discutir, tem que votar, erra no voto, destitui o presidente pelo impeachment, tem que eleger outro, erra no voto do senador, tem que eleger outro na eleição seguinte. A democracia dá um trabalho enorme e o Brasil demora a se realizar na via democrática. Então, eu começo a ouvir vozes pedindo a volta de soluções anteriores. O movimento monárquico brasileiro tem um renascimento, tem muita gente defendendo a volta da monarquia, a volta do imperador, a volta de um rei. Tem gente defendendo o golpe militar, tem um candidato agora que claramente defende uma via bastante autoritária na solução dos problemas brasileiros. Também a esquerda, não é só na direita, né? Uma esquerda muito autoritária que sonha com uma solução Nicolás Maduro no Brasil, gostaria que o Brasil, no fundo, se tornasse uma Venezuela, que as instituições se tornassem sabujas de um ditador e que decidisse tudo. Então, eu percebo assim que uma certa desilusão, não é nenhuma desilusão, mas um cansaço, uma exaustão da democracia brasileira, em que as pessoas começam a sonhar com atalhos de caminho. Então, vamos chamar um general para resolver rapidinho os nossos problemas, e aí a gente volta a pensar em democracia. Mas vamos resolver logo esse troço aqui, porque está complicado. Vamos trazer um imperador, vamos trazer um rei. Eu diria que, eu acho que até falei isso na última vez aqui, numa resposta a uma pergunta, é uma coisa meio freudiana. Nós precisamos de um pai que cuide de nós. Nós, filhos órfãos da pátria abandonada, a pátria que não nos cuida. Então, nós precisamos de um pai, um protetor, pode ser um rei, pode ser um general, pode ser um homem forte, pode ser um Getúlio Vargas, que venha e bote ordem na casa e resolva tudo sem que nós precisemos participar. Hoje é muito forte, especialmente entre jovens. Você observa nas redes sociais jovens que nunca viveram sob uma ditadura, não sabem o que é uma ditadura, defendendo a volta de um regime militar ou defendendo a volta de uma monarquia. Mas o que eu observo é que não é uma monarquia constitucional, parlamentar, que tem que negociar as coisas no parlamento e que pode destituir o primeiro-ministro. Não, é democracia absoluta, que já não existe desde o século XIX em lugar nenhum do mundo. Então, essa exaustão também da democracia brasileira nos confronta. Será que nós somos um povo democrático ou, no fundo, nós somos autoritários? Nós queremos medidas rápidas, soluções rápidas, que não nos deem trabalho de construir consensos, de construir soluções duradouras de longo prazo, mas soluções muito rápidas. Então, eu diria que nós temos hoje um Brasil em busca de uma identidade perdida. Uma identidade que foi construída ao longo de muito tempo, mas essa identidade se perdeu. Se perdeu pelo choque da realidade, pelo confronto da realidade. Então, nós hoje estamos órfãos de identidade.
É um país que as perguntas que nós estamos fazendo, às vezes de forma muito radical, muito intolerante nas redes sociais, tem a ver com a pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Quem nós somos, afinal? E por isso que às vezes surge essa falta de esperança. Não é nada disso que eu imaginava para o Brasil. Não foi isso que me ensinaram, não foi isso com que eu sonhei no passado. Esse Brasil, eu não me reconheço nele. Aí você fala, bem, esse país, eu vou embora para Miami, vou embora para Portugal, vou embora para a Itália, porque nesse eu não participo. Eu não consigo viver nesse país que me produz tanta desilusão, tanta frustração o tempo todo, né? Mas eu diria o seguinte, que isso não é grande novidade. Na verdade, esse choque de identidade, ele está apenas mais exposto do que ele foi antes. Nós tivemos uma identidade que foi bastante imposta por essa construção. Por exemplo, o Brasil é um país que, durante toda a sua existência, até muito recentemente, era um país na iminência de se fragmentar. Nós tivemos inúmeros episódios de ameaça de separatismo, de fragmentação territorial, na Revolução de 1817, em Pernambuco, na Confederação do Equador, de 1824 a 25, na Revolução Farroupilha, agora, recentemente, na Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 32, e assim vai. Ainda existe hoje um movimento, aí, o Sul é o meu país, o Sul é minha pátria, essas coisas, ou seja, um país que precisa de encontrar um eixo comum, um certo amálgama. E no passado, o Império Brasileiro cumpriu essa função, de ser o ponto que suavizava os conflitos, criava alguma identidade comum, que criava um ambiente de corte no Rio de Janeiro, onde a elite podia se encontrar e casar os seus próprios filhos, fazer negócios, fazer os seus pactos políticos. O imperador, o Império Brasileiro fez esse papel, cumpriu essa função. Mas também os períodos de autoritarismo na nossa democracia, na nossa república, cumpriram essa tarefa. Mas aí a gente volta, no momento em que nós estamos sendo confrontados com o desafio da democracia, é interessante voltar e observar algumas frases, algumas análises que foram feitas lá atrás por alguns dos nossos fundadores. Então, em 1812, na troca de uma correspondência com um embaixador brasileiro português em Londres, Dom Domingos Souza Coutinho, o José Bonifácio de Andrade Silva fazia a seguinte observação, ele dizia assim: amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo num corpo sólido político. Isso em 1812. O José Bonifácio era metalúrgico, ele era, como é que chama isso? Ele era mineralogista. Então ele usava essa linguagem, que é amalgamação, muito difícil, material. Isso em 1812. Em 1817, o Joaquim Nabuco, escrevendo a um amigo, ele faz uma observação muito parecida. Ele diz assim: deve ou não o povo participar da política, pelas condições especiais em que nós achamos de território, de população, de trabalho, de escravidão, de distribuição da propriedade. É a mesma observação do José Bonifácio em 1812. Por quê? Os dois estão dizendo o seguinte: dá para construir o Brasil com essa matéria-prima? Que matéria-prima é essa? Então vamos lá. Que matéria-prima é essa a qual se referem o Joaquim Nabuco e o José Bonifácio de Figueiredo? Que é o seguinte: dá para fazer um país coerente, soberano, sólido, solidário, funcional, com tantos escravos, com tantos pobres, com tantos analfabetos, tanto latifúndio, tanta rivalidade interna entre as diversas regiões. Ou seja, essa era a realidade brasileira no século XIX, mas no fundo ela continua ainda sendo assim. Os nossos elementos constitutivos são muito diversos. O Brasil é um país muito complicado, né? O
Tom Jobim dizia que o Brasil não é para amadores. O Brasil é um país muito complexo. Ou seja, é uma equação muito heterogênea, muito difícil de ficar de pé, né? Fazendo de novo uma analogia com a química, com a física, é como se você tivesse tentar montar átomos muito pesados, como plutônio, urânio e tal, e impedir que essa equação explodisse, provocasse um vazamento de radiação. Como é que a gente mantém essa equação química do Brasil sob controle? Então é interessante observar quais são os elementos constitutivos da nacionalidade brasileira. Eu acho que alguns são inegavelmente positivos. Também não vamos dizer assim, nós somos a baba do cavalo do bandido, o pior povo do mundo, aqui nada dá certo. Não, acho que o Brasil tem, olhando no passado, e por isso que é importante estudar a história, ele tem coisas que são muito positivas e que nós deveríamos usar hoje até para construir o futuro. Por exemplo, nós demonstramos no passado uma capacidade notável de ocupar e manter o território unido, coisa que a América Espanhola não conseguiu, por exemplo. A América Espanhola se fragmentou numa constelação de países independentes na época da independência. Os caudilhos entraram em guerra civil. Embora o Simão Bolívar sonhasse em manter o Império Colonial Espanhol unido, ele não conseguiu. A América Espanhola se fragmentou. O Brasil, ou a elite imperial brasileira da época, conseguiu sim manter esse país unido, apesar da sua improbabilidade. É uma coisa interessante. Ou seja, manter essa proeza de organizar e manter uma sociedade nacional num ambiente de muita diversidade geográfica, de clima, de cultura, racial, de renda, de educação e de cidadania. Durante até o século XIX, uma parte da população era cidadã, a outra era escrava, não tinha direito algum. E é por isso, por exemplo, que o Brasil, na época da independência, se chamou império e não reino. Qual é a diferença entre império e reino? Reino é uma coisa relativamente homogênea, né? O reino da Inglaterra, o reino de Portugal, o reino da Bélgica, o reino da Dinamarca. O império é, por natureza, uma coisa grande, mas não só grande territorialmente, é complexa, com muitas diversidades, muitas coisas conflitantes. Por isso que a gente fala o Império Britânico, porque tem a Inglaterra, mas tem o Raj lá, o grande Raj na Índia. Tem a África do Sul, tem a Austrália, tem a Nova Zelândia, tem a África do Império Britânico, o Quênia, a Etiópia, a Gana e assim por diante. A África. Essa é a diferença. E o Brasil, até por essa complexidade dos seus elementos constitutivos, foi chamado sabiamente desde o começo de império. Nós éramos, desde a independência, um império e não um reino. Mas tem também muitos elementos que eu diria negativos, e que até hoje funcionam como um passivo histórico que nos assombra e que continuarão a nos assombrar ainda por muito tempo. São passivos, são coisas que o Brasil teve historicamente e não conseguiu resolver de forma adequada, porque a sociedade talvez na época não teve condições ou não tivesse disposta a fazer isso, e que nos assombram hoje. Então, um deles, por exemplo, é a desigualdade social, que eu diria que é herança direta da escravidão. O Brasil foi o maior território escravagista da América. Esse é o tema do meu próximo livro. O continente americano recebeu cerca de 10 milhões e meio de escravos ao longo de 350 anos. 5 milhões vieram para o Brasil. 40% do total veio para o Brasil. O Brasil estava viciado em escravidão. O Brasil dependia totalmente dos escravos, não só para a produção de açúcar, café, tabaco, extração de mineração de ouro e diamante, como os escravos faziam os trabalhos mais simplórios da sociedade. Então, durante o século XIX, a gente tem as ilustrações de Debré mostrando que uma família bem educada, de posses, não saía na rua carregando um guarda-chuva ou um livro, porque isso era indigno. Quem carregava o guarda-chuva, a sombrinha, era o escravo. E o Sérgio Buarque de Holanda faz uma análise interessante. Ele fala que a escravidão corrompeu a noção de trabalho entre nós brasileiros. Enquanto que na América protestante, por exemplo,
o trabalho é valorizado, é importante trabalhar, fazer bem feito, o pé da cadeira, mesmo que ele esteja escondido, você tem que fazer muito bem feitinho, porque Deus está olhando, e ali está a ética do trabalho protestante. No Brasil, não, quem trabalha é o escravo. Então, o trabalho, no fundo, é uma coisa indigna. Todo português que vinha para o Brasil sonhava, no fundo, em se enriquecer o mais rapidamente possível e dar no pé. Voltar para Portugal e usufruir a sua fortuna, deixasse o escravo aqui trabalhando. Então, de fato, hoje nós temos uma certa aversão ao trabalho, especialmente o trabalho manual. É uma coisa indigna, porque a corrupção, essa ideia do trabalho como uma coisa que enobrece o homem, embora às vezes nós repitamos isso, não existe entre nós. Existe na América anglo-saxônica, mas não aqui. Então, a escravidão, o analfabetismo. No século XVI, XVII, já as grandes universidades lá dos Estados Unidos já estavam funcionando. Na América Espanhola também, no Peru, no México, na Colômbia, na Argentina, as grandes universidades já estavam funcionando. Nos Estados Unidos, até por razões religiosas, do escravo que precisava ler a Bíblia para participar dos cultos dominicais, porque lá a mediação não se dava da mesma forma como se dá na Igreja Católica. O índice de analfabetismo na época da independência dos Estados Unidos, em 1776, já era de superior a 90%. A circulação de jornais dos Estados Unidos em final do século XVIII era de 3 milhões de exemplares por dia. Coisa inacreditável. No Brasil, quando a corte chegou, estima-se que 99% da população não soubesse ler e escrever. Só 1 em cada 100 brasileiros saberia ler e escrever o seu próprio nome. As escolas eram raras. Ou seja, a educação nunca foi uma prioridade no Brasil. A imprensa chegou no Brasil em 1808, com a fundação dos 2 primeiros jornais, a Gazeta do Rio de Janeiro, que era um jornal oficial no Rio de Janeiro, e o Correio Brasiliense, que, para fugir à censura, era publicado em Londres. Então, observem que coisa curiosa. Na fundação do Brasil, na véspera da independência, nós não tínhamos imprensa, nós não tínhamos universidade. A primeira universidade brasileira, Universidade do Paraná, 1912. Aliás, tem uma discussão aí, uns dizem que é a Universidade do Amazonas também, a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, eu digo que existem 3 universidades primeiras no Brasil, a do Paraná, a do Amazonas e a do Rio de Janeiro, para que ninguém brigue comigo. Mas uma total falta de prioridade para a educação. A concentração de riquezas, o Brasil foi formado pela distribuição de capitanias hereditárias, de sesmarias, que era a maneira de convencer os poucos portugueses que se dispunham a vir para cá, a vir para o Brasil. E nós temos uma herança de latifúndio muito grande. Então, observem que no meados do século XIX, os Estados Unidos promovem a grande marcha para o oeste e facilitam a aquisição da terra para atrair imigrantes, para a ocupação do território, até para tirar um pouco da tensão social existente no momento. Então, os Estados Unidos facilitaram a aquisição da terra na época. O Brasil fez o contrário. A lei de terras, de meados do século XIX, dificultou a aquisição da propriedade da terra, porque a elite imperial brasileira sabia que em algum momento seria necessário abolir a escravidão e atrair mão de obra estrangeira. E esses estrangeiros não deveriam ser proprietários, eles seriam apenas brancos substituindo os escravos africanos, os escravos negros. A minha família materna, os Fanhani, Panissa, Mestre, vieram para Descalvado, Catanduvas e Mococa para substituir, eram italianos, vieram para substituir a mão de obra escrava no final do século XIX. Então, uma grande concentração de riquezas, um país que não confrontou isso, não fez, digamos, a reforma agrária no momento adequado, é um passivo que hoje, quando não faz o menor sentido você fazer reforma agrária diante do agronegócio, tem aí movimento político, o MST ainda defendendo a reforma agrária. É um passivo que a gente devia ter resolvido 150 anos atrás, mas que nos assombra ainda hoje. Muita rivalidade, muitas diferenças regionais, que hoje se expressam no que eu chamaria de um pacto federativo muito frágil, constantemente sob ataque. Né? Existe muita discussão de quem contribui e quem tem a recíproca. Será que nós aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, subsidiamos o Norte e o Nordeste? Esse pacto federativo é justo?
a gente deveria rever. Essa é uma discussão sem fim, que vem desde a época da República, mas são coisas que nós não conseguimos resolver. Então eu voltaria nisso o Brasil como um experimento político ainda muito instável, de uma identidade nacional que ainda não se formou completamente. Nós estamos em busca de uma identidade. Isso aconteceu na monarquia, essa monarquia que tentou manter a unidade nacional, suavizar os conflitos, mas não foi bem sucedida porque ela não conseguiu distribuir riquezas, adiou quanto pôde o fim da escravidão, e não é à toa que 1 ano depois do fim da escravidão também caiu a monarquia, porque é como se a monarquia tivesse tirado o próprio tapete de apoio. Os barões do café se sentiram traídos, os senhores de engenho, e se tornaram republicanos. Então, mas aí nós temos uma república que também promete muito e cumpre pouco. Há muita frustração no ambiente republicano brasileiro, né? É muito curioso observar que a República Brasileira, na sua campanha antes da proclamação da República, 1889, ela tinha um discurso civil de respeito das liberdades individuais, de liberdade de imprensa, de liberdade para todos, ou seja, de direitos civis. Mas a República se impõe com um golpe militar, do Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, logo em seguida, o Brasil tem uma ditadura horrorosa, que é do Marechal Floriano Peixoto, 3 guerras que mataram mais de 30 mil pessoas, que é a Revolução Federalista, que nós temos aqui o exemplo do Cerco da Lapa, a Revolta da Armada na Marinha e a Guerra de Canudos. Morreram cerca de 30 mil pessoas para que essa república se consolidasse a ferro e fogo. E não é à toa que o Floriano Peixoto é chamado do Marechal de Ferro, porque ele impõe a república, essa república que prometia ser uma república liberal e civil, e ela se torna rapidamente uma ditadura militar. E quando ela volta ao poder civil, com Campos Salles, Prudente de Moraes e Campos Salles, em 1898, é a mesma elite agrária ex-escravagista que mandava no Império e que continua mandando na República. É a política do café com leite, a política dos fazendeiros, do Campos Salles, de alternância dos fazendeiros de São Paulo e Rio de Janeiro no poder até 1930. Ou seja, é a monarquia com uma roupagem republicana. A primeira República Brasileira é a monarquia, são os mesmos atores, o mesmo poder, a mesma aristocracia rural que mantém esse país sob controle, porque o experimento ficou muito perigoso pós-proclamação da República. E depois você tem uma ditadura, aí eu já contei, né? O Estado Novo, o breve experimento de 46 e 64, um regime militar de 20 anos, até 1984 e 35. E aí agora nós voltamos outra vez à frase de José Bonifácio e de Joaquim Nabuco, né? Como fazer um país dos nossos sonhos hoje com essa matéria-prima? Com tanto passivo social que nós não conseguimos resolver no passado. Como é que a gente vai fazer, por exemplo, para exercitar a democracia quando uma imensa parte do eleitorado quer apenas um favorzinho rápido de Bolsa Família, de Minha Casa Minha Vida, uma troca muito rápida de favores e elege qualquer um em troca disso. E é majoritária nas urnas. Como é que a gente vai fazer? E precisa ser alvo de políticas que a promovam socialmente, como cidadã, que dê educação adequada, dê moradia, distribua riquezas de fato. Mas como é que a gente vai fazer isso pela via democrática? Como é que a gente vai construir um corpo sólido e político, convidando para participar deste processo decisório pessoas que estão de forma muito desnivelada? Então, por isso que eu acho que existe essa tentação autoritária no Brasil, né? O sonho de uma elite imperial muito bem treinada em Coimbra, José Bonifácio, todos os nossos grandes juristas, né? Era uma república de advogados, a monarquia, e a república também, que cuidava dos destinos nacionais, mas era uma elite iluminada, muito bem educada. Embaixo você tinha um mar de pobreza,
de escravidão, de analfabetismo, de não cidadãos. Essa realidade mudou, mas não mudou muito. Então, quando, no fundo, nós questionamos a democracia, é isso que nós estamos fazendo. Deve ou não o povo participar da política? Pergunta do Joaquim Nabuco, em 1874. Deve ou não o povo participar da política? Como é que a gente incorpora essa massa de não cidadãos, até hoje, no processo decisório? E o seu voto, de você, educado em Harvard, em Colômbia, vai ter o mesmo valor do analfabeto lá do interior do Nordeste, que só quer uma Bolsa Família, e vota em troca disso. Como é que a gente faz para construir isso? É um desafio enorme, enorme. Então, é por isso que eu queria voltar a essa ideia de que essas dúvidas, ansiedades, perguntas que foram feitas lá atrás, estão voltando agora com tal identidade, porque a identidade nacional ela pode ser, sim, imposta durante algum tempo, por uma ditadura, mas não a longo prazo. Uma identidade, para ser realmente sólida, ela tem que ser produto de um pacto. Essa sociedade tem que se reconhecer coletivamente nessa identidade. E eu acho que é isso que hoje está nos polarizando tanto. Visões tão diferentes a respeito do Brasil e uma grande intolerância. Nós não queremos ouvir o outro, porque é uma atitude de desespero. É a nossa identidade que está em causa. Nós estamos assustadíssimos com o que nós somos, chocados com o que nós estamos vendo no noticiário do dia a dia, nas redes sociais. Então, nós estamos fugindo do debate, da discussão saudável e democrática. Cada um quer defender o seu ponto de vista de uma forma muito radical, muito assertiva, porque quer também uma solução muito rápida para essas dúvidas que estão nos assombrando. Então, eu já vou me encaminhando aqui para o finalzinho, mas eu queria, antes de traçar uma pauta para o futuro, falar também de alguns choques muito recentes e que são muito peculiares do Brasil. Hoje à tarde eu estava conversando com a minha mãe, que é neta de descendentes italianos, e ela me contando das colônias italianas lá em Santo Anastácio, interior de São Paulo, onde ela morou, em que havia procissões, a capelinha da santa que ia de casa em casa fazendo novenas, e tinha as festas religiosas, e quando faltava feijão numa casa, o vizinho emprestava, e quando a safra desse daqui, ele devolvia, e quando um matava porco, levava um pedaço de carne para o vizinho, assim por diante. Nós passamos por uma ruptura cultural muito drástica nas décadas de 60 e 70. Um Brasil tentando resolver um outro passivo, que é o passivo da industrialização. Um país que até a década de 50, 60, era um país agroexportador e continua sendo até hoje. Claro, um país exportador de matéria-primas, que não agrega valor, mas nós tentamos, de uma forma muito desesperada, muito atabalhoada, fazer um processo muito rápido de industrialização no Brasil em meados do século XX. E o resultado é uma ruptura de natureza cultural violentíssima, de cidades, metrópoles, que incharam, de repente, no processo de êxodo rural, se tornaram hoje ingovernáveis, metrópoles em que a vida comunitária, a vida religiosa, a vida de relações familiares muito próximas que se rompeu. Então, hoje nós temos uma juventude à deriva nas periferias das grandes metrópoles, à mercê seduzidas pelo tráfico de drogas. E eu acho que muito da nossa criminalidade vem isso. Então, vocês observem que é um outro passivo, que eu não falei bem. Um Brasil que poderia ter se industrializado lá no século XIX, com o Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, e não fez. Preferiu continuar exportando matéria-prima sem agregar valor. E percebeu, em meados do século XX, que se esse gigante quisesse acordar, em algum momento, tinha que se industrializar. E fez isso de forma absolutamente atabalhoada. Isso gerou uma ruptura de valores, de crenças, de redes de apoio social que funcionavam muito bem nesse Brasil rural até a década de 50 e 60 e que não existem mais. E hoje nós estamos desesperados fazendo intervenção militar no Rio de Janeiro para tentar combater a criminalidade, criando o Ministério da Segurança Pública, e vamos que vamos,
mas, no fundo, é uma situação muito difícil de administrar. Então, o que me leva à parte final, que é o seguinte: alguns desafios que nos pairam no horizonte, né, como se fossem os demônios aí do meio-dia. Primeiro, essa índole autoritária, que é muito forte e que nos provoca o tempo todo. Que tal se a gente atalhasse caminho para soluções dos problemas nacionais, suspendendo a democracia temporariamente, chamando um homem forte para resolver os nossos problemas e depois a gente volta a pensar novamente em democracia. Essa é uma tentação que está presente. Eu acho que o ambiente internacional não favorece mais como favorecia em 64, que tinha a Guerra Fria e ali tinha um ambiente que induzia a uma ditadura militar. Hoje acho muito difícil, mas a tentação está presente. Um outro desafio, né, que estamos falando de desafio. Numa democracia é preciso fazer escolhas, por piores que sejam as opções. E isso nos incomoda muito. Às vezes, ontem tinha uma discussão, alguém falando lá, um amigo meu falando, e se der Ciro Gomes e Bolsonaro? Eu voto em branco, eu voto em nulo. Eu falei, não, você tem que fazer uma escolha, meu amigo. É difícil, mas você tem que fazer uma escolha. Porque numa democracia, o segredo é fazer as escolhas. Claro, você vai escolher a melhor opção sempre que possível, mas é preciso. Então, me incomoda muito quando eu vejo gente pregando o voto nulo, especialmente jovens, dizendo, eu vou votar nulo, eu não participo desse processo. Não, votar nulo ou votar branco é um desrespeito em relação a gerações de brasileiros que lutaram pelo direito do voto. Alguns foram torturados, morreram, foram exilados, lutando pelo direito do voto. Então, nós não podemos jogar fora, não podemos desperdiçar o nosso voto. E o nosso voto tem que ser consciente. Os políticos corruptos que estão em Brasília e que tanto nos incomodam, nenhumzinho foi colocado lá de paraquedas. Todos eles foram pelo nosso voto na urna, ao longo de várias eleições. Então, o voto tem consequência, o voto tem um preço. O voto errado, ele se volta contra nós. Então, importante isso, quer dizer. E acho também que a democracia só vai se consolidar no Brasil à medida que ela devolver as expectativas que as pessoas depositam nessa democracia. Não é a democracia genérica que vai se consolidar. Ela realmente vai se consolidar à medida que nós tivermos mais educação, mais segurança, mais saúde, um ambiente urbano mais aceitável, melhor infraestrutura e assim por diante. Então, vai demorar. É isso que eu quero dizer, não tem solução mágica. E precisamos resolver também essa questão, o que eu chamo de uma estranheza de natureza ética e moral, que é uma certa demonização do outro sem assumir as nossas responsabilidades. Então, a gente fala, foram os portugueses, se os portugueses não tivessem nos colonizados, nós seríamos bons, países legais. Se fossem os ingleses, país legal. É o imperialismo americano, é a mídia é culpada de tudo, hoje é o novo demônio da moda, é a mídia, tudo é culpa da mídia. E eu fico profundamente magoado porque eu sou jornalista e me incomoda muito um país que viveu sob censura até recentemente e agora ficar culpando a mídia por todos os seus problemas. Mas também as elites são ruins, o governo é ruim, como se o brasileiro médio fosse eficiente, bonzinho, honesto, trabalhador, não fosse corrupto. Então, eu acho que o que está em Brasília é um espelho do que nós somos na média. Nós nunca vamos ter em Brasília um governo mais ou menos corrupto do que nós somos na média, mais ou menos eficiente do que nós somos na média. Existe um estudo interessante de um sociólogo italiano chamado Pareto, que fala sobre formação de elites. E ele mostra, a elite não é só quem está no governo, tem o melhor jogador de futebol, o melhor cantor, o melhor, tem tudo, né? Mas a elite nasce, ela é produto do ambiente em que ela é construída. E ela germina de uma semente que está dentro da sociedade que constrói essa elite. Então, não existe esse descolamento, essa coisa assim, a elite é ruim e o povo é bom. O governo é corrupto e o povo é bonzinho, honesto, ético. É complicado, é um desafio de natureza ética e moral. Então, acho que nós temos hoje o enorme desafio de qualificar a sociedade brasileira construindo cidadania.
pela educação. Mas não só delegando às escolas esse trabalho é feito aqui, nesse debate, dentro do Clube Graciosa, é nas empresas, é nas igrejas, é dentro das famílias. É um trabalho tão grande que o Estado sozinho não vai conseguir resolver. Não adianta delegar ao Estado a tarefa de construir cidadania. Esse é o grande desafio, porque são só cidadãos conscientes, com massa crítica, que vão conseguir constituir um Estado melhor, também mais qualificado num ambiente de democracia. Então, o nosso desafio é qualificar a sociedade brasileira. Então, eu diria que a educação é o nosso maior desafio. O maior desafio hoje é a educação, porque é assim que a gente vai conseguir qualificar a sociedade brasileira. E nós precisamos calibrar as expectativas em relação ao Brasil. Sem querer ser leniente, eu diria assim, precisamos ter paciência com o Brasil. Os passivos são muito grandes e muito antigos, nós não vamos conseguir resolvê-los de uma hora para outra. Essa agenda que eu estou propondo aqui é uma agenda de muitas gerações. Vou dar um exemplo. Tempos atrás saiu um mapa da leitura no Brasil. O brasileiro lê pouco, mas 60% dos não leitores nunca viram o pai e a mãe com o livro na mão. Então, a escola sozinha não vai conseguir formar leitores. Essa tarefa está dentro das famílias, está dentro das casas. E isso é uma tarefa de 2, 3, 4 gerações. Não é um programa de governo que vai fazer o Brasil um país de leitores. Não é um programa de governo que vai fazer um país cidadão. Vai demorar muito tempo. Então, eu tenho 62 anos, eu já estou achando que eu não vou ver o país dos meus sonhos. Mas eu continuo acreditando nele, acreditando que ele seja possível. E, principalmente, nós temos, ou seja, os frutos virão mais lentamente do que nós imaginamos, mas eles serão resultados das ações que nós tomarmos hoje. O fato de eu estar com 66 anos e achar que o país não vai acontecer como eu gostaria quando eu era jovem, não me impede de tomar as ações adequadas. Então, assim, o Brasil é especialista em empurrar problemas com a barriga. Então, assim, se essa geração aqui não fizer a reforma da Previdência, alguém vai ter que fazer. Se essa geração não fizer a reforma tributária, alguém vai ter que fazer. Se essa geração não fizer a reforma do Estado brasileiro, alguém vai ter que fazer. Eu estou dizendo coisas assim, então você vê que são coisas urgentes que não adianta nós falarmos lá do imperador Pedro II, Pedro I, dizendo não educou o país, não industrializou o país na hora adequada. Nós também estamos sendo desafiados a tomar providências e estamos adiando com a barriga, por medo de confrontar, por exemplo, desagradar os eleitores fazendo uma reforma da Previdência. Quando todo mundo sabe que o Estado vai quebrar, já está quebrado, se não fizer a reforma da Previdência. Então, nós precisamos plantar essas sementes hoje para que os nossos netos, bisnetos, colham os frutos dos sonhos que nós alimentamos até agora. E, principalmente, nós precisamos perseverar, acreditar, não abrir mão dos nossos sonhos. E eu acho que é isso o grande perigo que hoje nos assombra, né? Inventando uma palavra, Eliane, a desesperança, a falta de esperança. O cinismo, né? Essa soma de cinismo com falta de esperança é muito perigoso. O cinismo diz o seguinte, todo mundo roubou no passado, por que eu não posso roubar agora também? Por que não? Todo mundo, olha o passado, desde Dom João lá, quando ele veio, toma lá da cá, na época da corte, por que eu não posso também roubar? Por que eu estou indo para a cadeia, aqui na sede da Polícia Federal agora, se todos os outros roubaram e nunca foram à cadeia? Isso é cínico, esse discurso é cínico, absolutamente cínico. Mas o cinismo se soma também com a falta de esperança, que diz, o Brasil não vale a pena lutar, o Brasil não dá certo, esquece, esse país não vai acontecer. Então, esse discurso, a soma do cinismo com a falta de esperança, funciona a favor dos corruptos, claro, que tem capacidade de se organizar, de fazer as suas maracutaias e se perpetuar no poder e fatiar os recursos do Estado. Por isso que nós não podemos aceitar nem o cinismo, nem a falta de esperança. E acreditar nas escolhas que nós fizemos do passado. Nós não podemos também jogar fora aquelas coisas pelas quais nós lutamos. Nós fizemos uma campanha das diretas em 84, 85. Nós pedimos o direito de votar.
E nós temos que persistir nessas escolhas. A falta de persistência é muito do Brasil, né? O brasileiro se abandona muito rápido os seus projetos, não vai até o fim. Talvez é por isso que a gente nunca tenha tido um prêmio Nobel, porque a gente não é metódico, disciplinado nas nossas pesquisas, nos nossos processos. A gente abandona muito. Então, assim, e acreditar que as escolhas que nós fizemos no passado e que fazemos no presente terão consequência no futuro. E que o Brasil que nós temos hoje pode não ser o melhor, pode não ser o mais justo, mas o Brasil que nós sonhamos hoje pode sim ser melhor e mais justo se nós toparmos o desafio de construí-lo hoje. Então é isso. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela palestra, principalmente pelo final da palestra. Assim, eu vejo que nós que somos mais jovens, realmente a gente está nesse mundo aí namorando a desesperança, como podia comentar, né? Professor, a gente estudando a matéria de História da Educação Brasileira, quando o Marquês de Pombal articula e resolve pela expulsão dos jesuítas do Brasil, que eram os responsáveis pela educação do país até então, a gente entende que o Brasil ficou um período de em torno de 60 anos sem ter uma educação formal, né? A gente teve um gap de educação de 60 anos no país, né? Eu gostaria de saber do professor se esse reflexo, usando até aquela palavra que o senhor comentou no final, que abacalhoada que foi feito, né? O que foi o reflexo do Brasil dessa atitude de 70 anos sem educação no país, né? Porque é quase um século sem um país inteiro, gerou uma geração de pessoas que não tiveram estudo nenhum, né? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer ao professor é mais um comentário. Como o senhor comentou sobre os Estados Unidos, né? A gente vê que nos Estados Unidos tem rivalidades partidárias enormes, assim como tem no Brasil, né? Os republicanos, os democratas e tal. E nós vemos que a campanha presidencial norte-americana é forrada de baixarias, às vezes até mais incisivas do que aqui no Brasil. E como o senhor comentou na questão da identidade, sempre quando um presidente americano é eleito, eles fazem aquele discurso que ele concede a vitória e sempre tem a mesma frase, que é o jargão que eles usam, que agora, né, queria convocar as pessoas que votaram em mim, que suportem o nosso presidente, porque Estados Unidos acima de qualquer partido, né? O quão longe nós brasileiros estamos de, uma vez eleger um presidente, a gente deixar o nosso país acima de qualquer partido e qualquer ideologia. Obrigado. Bem, a educação durante todo o Brasil colônia foi basicamente confiada às ordens religiosas. Essa não era uma função do Estado como é hoje, né? Claro que hoje, diante da precariedade da educação pública, você tem muitas e boas escolas particulares e muitas delas confiadas também a instituições religiosas, caso da PUC aqui de Curitiba. Mas, do Brasil colônia, basicamente, a educação estava confiada às ordens religiosas, mas era muito pouco, viu? Eram raras escolas isoladas em alguns pontos do território nacional. Você não tinha a ideia de educação universal. E aí, no século XVIII, que é o chamado século das luzes, do iluminismo, né, tem um iluminismo tardio em Portugal, com o Marquês de Pombal, que era ministro do rei Dom José I. E, então, o Estado começa a reclamar algumas dessas funções que, na época, se defendia deveriam ser tipicamente do governo. Há um confronto de ideias, porque os jesuítas eram muito poderosos, eles tinham muitas terras, tinham um poder muito grande no Brasil, nas colônias de Portugal, e o resultado foi a expulsão dos jesuítas. E há, de fato, um gap aí. Mas eu acho que a gente não deve exagerar, não. É como se os jesuítas cuidassem de escolas no Brasil inteiro, e aí ficou um vazio, um vácuo. Não, eram poucas escolas. Tinham o Colégio dos Jesuítas em São Paulo, em Olinda, Recife, no Rio de Janeiro, mas o interiorzão era totalmente abandonado, sem nenhuma prioridade para a educação.
Mas, sim, há uma transferência, né? O Estado reclama uma função que, pelo iluminismo, deveria ser tipicamente do governo e não de uma ordem religiosa. E há uma transição. Quanto aos Estados Unidos e ao Brasil, eu acho que lá essa identidade está mais bem constituída, embora hoje o ambiente seja de uma luta terrível, né? Os Estados Unidos passam por uma mudança demográfica muito grande, também de valores. Então, você tem as faixas litorâneas, o oeste, e ali a faixa leste, que é liberal, com ideias muito diferentes daquele Bible Belt, do cinturão ali do meio oeste, que são muito conservadores, um país mudado pela imigração, pelos direitos civis, e que está sendo confrontado também com a sua própria imagem. E o resultado é a eleição do Trump, que é uma coisa impressionante, você ter a eleição do Obama, primeiro presidente negro, e em seguida um sujeito como o Trump, que é o oposto, é uma coisa... Então, você vê que é um país também enfrentando uma discussão muito grande de natureza de identidade, quem nós somos, né? No que nós acreditamos. Agora, no Brasil, acho que a gente ainda está vários passos atrás. Porque aqui mesmo a ideia de identidade nacional é muito frágil, né? O brasileiro põe a bandeira nas costas na época do Copa do Mundo, mas se o Brasil perde de 7-1, ele joga a bandeira e não quer saber mais. Ou seja, as nossas identificações com símbolos nacionais são muito fugazes e muito em forma de catarse. Assim, é um ufanismo exagerado, muito momentâneo e que se esvai muito rapidamente. Não vale mais a pena ser brasileiro, estou fora. Aí, de repente, você é o cara mais ufanista do mundo, mas em um minuto deixa de ser. O americano, pelo que eu percebo, não é assim. Embora tenha lá hoje aquela questão de ajoelhar ou não nos jogos do hino nacional, mas é diferente, é diferente. Ali existe uma identificação com a ideia de Estado-nação que nós ainda não temos, ainda não está sólida. Nós ainda não temos assim, o Brasil é para todos, e todo mundo se identifica de forma igual com o Brasil. No Brasil, isso é muito frágil. Fausto, eu gostaria inicialmente de cumprimentá-lo por nos ter blindado por todos esses livros que até agora produziu e pela palestra. E encontro uma semelhança com relação à moral dos romanos e ética dos gregos, bondade, honestidade e várias outras qualidades, educação, que o senhor nos brindou na palestra, com a teoria de Confúcio, que não é uma ideologia, nem é uma religião, e sim uma forma de prática de governo honesta, com concursos públicos, com preparação, com educação em todos os setores da comunidade, que conseguiu, durante mais de 2000 anos, introduzir alguma coisa, digamos, dentro da China, que eram vários reinos e, digamos, áreas, digamos assim, de nobres, que foram aos poucos sendo doutrinados dentro dessa filosofia. Seria alguma coisa para exemplificar que a história também pode nos assessorar, digamos assim, no presente para a formação do futuro. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu sou o professor Luciano, da Universidade Federal do Paraná. E eu sempre fui apolítico, porque dos benefícios que o golpe militar trouxe para o Brasil, trouxe uma consequência negativa, que foi essa acefalia política. Ninguém queria pensar nisso e ajudou a gerar o brasileiro que nós temos hoje, né? Mas eu comecei a me questionar muito sobre essa minha falta de participação, né? Então, eu lhe pergunto se não está na hora de que, no bom sentido, a elite que pensa, tanto faz ser, né, da classe alta ou classe baixa, não está na hora dela assumir esse compromisso social de voltar realmente a participar da política através de movimentos que nos unam em torno de um valor comum, por exemplo, a ética, né, e a eliminação da corrupção. Por exemplo, as pessoas que estão reunidas aqui. Por que nós não nos reunimos em torno desse ideal e finalmente possamos promover a participação maior nossa na política, né? Isso em função de um bem comum, né? E não a partir, assim, vamos nos aderir a um partido político. Não, vamos criar um partido político com um único objetivo. O que o senhor acha dessa atitude
renovadora na nossa mentalidade, né? Sim, eu tenho observado iniciativas nessa direção, né? Gente tentando se organizar, fazer debates, participar de instituições, partidos também, novas iniciativas partidárias, defendendo uma nova maneira de exercer atividade política. Não sei se tem viabilidade eleitoral de imediato, mas o fato dessas iniciativas surgirem são muito saudáveis, até porque o que eu queria deixar muito claro aqui é que o que está acontecendo com o Brasil não é anormal, é assim mesmo. Nós não devemos nos assustar. A democracia é assim mesma. Ou seja, os escândalos, os processos judiciais, a exposição das mazelas nacionais que nós estamos vendo, a radicalização do debate, é produto do exercício da democracia. No passado, nós nunca tivemos a oportunidade de fazer isso. Então, não é que o país piorou. Eu diria que as características do brasileiro, do que nós somos, sempre estiveram aí, mas estiveram mascaradas, estiveram escondidas. E agora não, nós nunca tivemos uma participação tão intensa no debate, na atividade política, inclusive favorecido por novas tecnologias que não existiam, como as redes sociais, a internet, que é uma forma de participação política muito grande. Eu falei aqui da ruptura cultural produzida pelo processo de industrialização acelerado, de urbanização, mas isso também traz novas práticas políticas, né? Por exemplo, o panelaço era impossível quando o Brasil era um país rural, isolado no campo. Você batia a panela e ninguém ouvia. Estava todo mundo distante um do outro. Agora todo mundo está juntinho com iPhone, filma, manda para o Jornal Nacional. O panelaço virou uma maneira de fazer manifestação política. Tem novas formas de participar de sindicatos, de comunidades de bairro, de associações, de ONGs e assim por diante. Então, a mudança demográfica e cultural no Brasil também está levando a uma nova forma de participação política. E é natural o que está acontecendo. Não tem nada de errado com esse Brasil, até porque tem coisas boas também acontecendo. Eu acho que, por exemplo, o fortalecimento das instituições. As nossas instituições sempre foram muito frágeis, né? A Justiça, a Polícia, o Ministério Público. E essas instituições hoje visivelmente estão se fortalecendo. E uma democracia, para funcionar, precisa ter instituições fortes. Isso a Revolução Francesa ensinou lá em 1789. Povo na rua fazendo assembleia não resolve. É o caos completo. Vira o regime da guilhotina e do terror. Uma democracia precisa ter instituições que canalizem as políticas públicas, o debate, a implementação de planos e assim por diante, que canalizem as opções que a sociedade faça. Então é importante o fortalecimento das instituições. Eu acho que, por mais que tenha gente esperneando aí contra a Lava Jato, o juiz Moro e tal, tem um exemplo de que as instituições estão fortalecidas, estão funcionando. E isso é muito bom para a nossa democracia, né? Essa semana, no programa Roda Viva, o candidato Henrique Meirelles foi entrevistado, ele até citou o seu livro como livro favorito dele. Citou, 1808, Isso que é um livro que mudou a vida dele? De muita gente, imagino. Mas ele foi perguntado a ele uma frase, e ele citou a frase de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. E quando ele falou isso, eu pensei, é interessante ele ter citado isso logo depois da greve dos caminhoneiros, e como, às vezes, esses programas muito acelerados têm certas consequências que não são previstas, como o foco nos automóveis do Juscelino Kubitschek, que acabou não focando muito nas linhas de trem, etc. E eu queria saber, você falou muito hoje na palestra sobre essa velocidade, a gente querer mudar o Brasil extremamente rápido. Você vê outros exemplos na história de como a gente tentando mudar tudo muito rápido, às vezes gera consequências que a gente não previa antes? Sim, mas eu acho que a nossa própria expectativa de mudança é muito rápida, é falta de paciência, né?
Você vê isso o tempo todo. Da transição da República, do Império para a República, uma República que prometia mudanças muito rápidas, muito aceleradas, e, de repente, é uma frustração muito grande no ar, dá numa ditadura terrível, como a do Floriano Peixoto, aquela quantidade enorme de mortos, porque a nova República não conseguiu cumprir as promessas de mudança rápida. O José Murilo de Carvalho tem um livro ótimo sobre isso, chamado Os Bestializados, que as pessoas ficaram órfãs na República, aliás, como ficaram na independência também, né? Assim, o Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas mantém a estrutura inalterada, não muda nada. E isso acontece na Revolução de 30, em 64, no plano cruzado, no plano Collor, no plano real. Assim, olha, agora, ou Lula falando, nunca antes na história deste país, ou seja, agora tudo mudou. Agora vocês vão ver o que é bom. E eu acho que é um discurso político, evidentemente, mas não está de acordo com a realidade. Porque para fazer mudanças nesse grau, 50 anos em 5, o país precisa ter, primeiro, a capacidade de organização, disciplina, de se pôr de acordo a respeito dos suas metas, dos seus propósitos, dos seus planos, recursos adequados para implementar esses planos, um Estado eficiente que consiga fazer isso de forma muito eficiente, com grande capacidade de administração, de execução dos planos, e a gente não tem. O Estado brasileiro é péssimo gestor, ele desperdiça recursos, a prova são as obras paradas, né, que agora aparecem todos os dias aí nesse programa da Globo, O País que Eu Quero para o Futuro, tudo, o país inteiro de obra parada. Ou seja, o Estado brasileiro é absolutamente ineficiente como gestor. Como é que você vai fazer 50 anos em 5 com essa qualidade de gestão, né? Então, eu acho que é um discurso político que reflete um traço cultural nosso de falta de paciência, de um Dom Sebastião, é uma coisa sebastianista, né? O Dom Sebastião é um rei virgem, que foi para o Marrocos lutar contra os mouros e desapareceu. Nunca mais acharam o Dom Sebastião, ele morreu. E aí surgiu um mito chamado sebastianismo, que é o rei encantado, que está em algum lugar encantado, e que em algum momento vai voltar para restituir a glória perdida de Portugal, que virou União Ibérica, virou um reino associado com a Espanha. E o sebastianismo está muito presente na nossa cultura. Do salvador da pátria, do plano miraculoso, milagreiro. Nós somos um povo milagreiro, a gente não acredita em soluções construídas a longo prazo e de forma disciplinada. A gente quer milagres. Os nossos heróis são milagreiros, o Pelé de 3 corações, menino que vai lá e vira campeão do mundo. Então é curioso isso, esse traço milagreiro nosso, e eu acho que reflete nesse tipo de atitude no discurso político, que também é milagreiro. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite. Na obra 5 Prefácios para 5 livros não lidos de Nietzsche, ao prefácio O Estado Grego. Ele faz um comparativo da época, né, no caso do século XVIII, com a antiguidade grega, sobre a indignidade do trabalho, né, que os gregos consideravam o trabalho indigno e que isso era para os servos, né, e que esse negócio de dignidade do trabalho, de valor do trabalho, isso veio com a mentalidade dessa época em que Nietzsche viveu. Como você vê essa relação? Se você vê que há uma influência disso nos portugueses, na situação escravagista da época no Brasil aqui, né? E se você acredita que isso seja também um passivo não resolvido e que reflete no nosso país hoje? Sim, aliás, tenho um capítulo no meu próximo livro que eu falo sobre as origens da escravidão, a escravidão na Grécia, em Roma, e cito sociedades que eram alicerçadas na escravidão. A Grécia era uma delas. A quantidade de escravos... Atenas, se eu não me engano, tinha 50% ou 60% da sua população era escrava. Isso passou para Roma, por exemplo. O Júlio César, na campanha da Gália, levou para Roma 1 milhão de escravos, numa única campanha militar. E nessas sociedades tinha essa ideia de que o escravo é que trabalha. O nobre se dedica à filosofia, ao pensamento, à cultura, ao ócio, né?
mas o ócio ilustrado, iluminado, não é o ócio pelo ócio. Então, essa ideia de que você vive para a cultura, para se ilustrar culturalmente, espiritualmente, e o escravo cuida das suas necessidades básicas. E eu acho que essa sociedade ibérica, mediterrânea, herda muito essa tradição, né? Que é muito natural do escravagismo, né? Laurentino, não há dúvida que a educação é a solução para tudo, né? A educação. E como você mesmo disse, é algo que se faz a longo prazo, 3, 4 gerações. Né? Eu, como médico, quero fazer um comparativo assim com o paciente. Educação seria receber uma paciente no consultório, pedir exames de laboratório, fazer um diagnóstico, fazer um tratamento, você tem tempo para isso. O Brasil está na UTI, é completamente diferente. Então, não dá para dizer que nós não necessitamos de uma solução de curto prazo. Não dá para esperar um congresso gastando 28 milhões de reais por dia, 4 gerações. Não tem como esperar isso. Então, a gente se pergunta, né? Começa a ter as simpatias que você falou. Educação. Qual é o colégio mais bem avaliado do Brasil? Colégio Militar. O nosso judiciário apodrecido, legislativo apodrecido, executivo apodrecido. Qual é a única instituição no Brasil que ainda tem patriotismo e que respeita algo que está escrito na bandeira brasileira? Ordem. Nem vamos falar de progresso. Ordem. Exército Brasileiro. Eu vou pedir hastia a bandeira todos os dias de manhã, canta o hino nacional, tem civilidade e tal. Então, por que não acreditar que um governo militar, ainda que transitório, possa, sim, botar esse gigante, esse comboio, esse trem enorme de volta no trilho? Essa é a minha pergunta. Sim, essa é exatamente a tentação autoritária a qual eu me referi várias vezes durante a palestra, ou seja, a ideia de que existe uma reserva moral eficiente, ética, correta, que está... É um Dom Sebastião, que está à espera de ser chamado para resolver todos os problemas nacionais diante da corrupção imperante. Esse é um típico sebastianismo. Assim, existe um rei encantado, uma solução encantada que está à espera do momento certo de se manifestar. Pode ser. Pode ser. Agora, o que eu gostaria de observar é que o passado não recomenda. Nós tivemos uma ditadura militar horrorosa logo depois da proclamação da República, com Floriano Peixoto, e o resultado foram 30 mil mortos em 3 guerras civis. Nós tivemos um Estado Novo que foi muito repressor. Muitas pessoas foram presas, morreram, foram exiladas, e os problemas nacionais não se resolveram. Nós tivemos o regime militar de 64, e eu não diria que o Brasil hoje é tão melhor do que foi antes, durante o regime Juscelino. Não diria assim. Se a solução militar fosse adequada, o Brasil estaria ótimo. Por que não? Nós tivemos 20 anos de regime militar, de 64 a 84. Por que os problemas não se resolveram? Ao contrário, o senhor vê que a minha posição é bastante diferente da sua, embora eu respeite muito a sua posição. Eu acho que uma ditadura, ela aborta as forças nacionais. A democracia é um processo de construção de soluções. Então, é muito interessante observar que, até o regime militar, nós tínhamos um Brasil florescendo na literatura, no cinema, com Glauber Rocha, na MPB, com Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, no teatro, com a literatura com Guimarães Rosa e tal. Na política, uma geração brilhante de políticos, com Carlos Lacerda, Juscelino, mesmo um maluco como Jânio Quadros. Mas havia ali uma geração de políticos e isso foi abortado, ou seja, você interrompe as forças que a sociedade está gestando em favor de uma solução autoritária. E o que nós estamos vendo hoje é o preço que nós estamos pagando por ter feito isso. Nós temos hoje uma elite política
péssima, porque nós não nos demos a oportunidade de construir uma elite política durante esses 20 anos. Foi proibido. A nossa música está totalmente deteriorada, o nosso cinema, o nosso teatro, nossa literatura é péssima. Nós abortamos um processo de construção coletiva de soluções em favor de uma via de atalhar um caminho. Então, tudo bem, se a sociedade acha que a solução é o regime militar, ok, vamos para um regime militar. Mas eu tenho dúvidas que seja realmente uma solução. E tenho realmente dúvidas de que existe uma reserva moral à espera de ser chamada e resolver todos os nossos problemas. Eu acho que na hora do vamos ver mesmo, não é bem isso, né? Boa noite. A minha pergunta é mais um pedido de conselho. Talvez os demais aqui enfrentem a mesma situação com filhos e netos. Como fazer com uma geração nova, que não se identifica com nada do país, que muitas vezes tem medo de sair à rua para ir à escola de inglês, a pé, sozinho, queira ficar aqui e construir algo para o futuro. Ou seja, ele sai daqui, ele anda na rua, ele frequenta o museu, e ele se identifica com valores de fora, e aqui, embora a gente faça o esforço de tentá-los criar uma identificação com o país, eles não conseguem se identificar. Eu acho que a única forma de enfrentar esse desafio é sendo absolutamente objetivo e não tentar vender ilusões para essa geração. Esse é o país que nós temos. Claro que os jovens sempre têm a hipótese de ir embora. Eu conheço muitos que foram. Mas não dá para dourar a pílula. Esse é o país que nós temos. Agora, não é um desastre total. Se a gente observar o Brasil no século XIX, nós enfrentamos lá atrás desafios muito mais complicados do que hoje. Logo depois da independência, a probabilidade maior é que o Brasil se fragmentasse ou mergulhasse numa guerra étnica entre escravos e brancos. O ambiente estava criado para isso. Tinha muito medo no Brasil de uma bomba social ou de uma guerra separatista. E nós conseguimos resolver isso no passado. Nós enfrentamos a Guerra do Paraguai quando o Brasil não tinha condições de vencer essa guerra. O Brasil não tinha exército. O Brasil tinha a Guarda Nacional e as suas forças armadas não estavam preparadas para enfrentar. Hoje você olha e fala, mas o Paraguai do Solano Lopes... Mas, na realidade, o Brasil não tinha condições de vencer. O Brasil conseguiu. O Brasil conseguiu mobilizar forças e resolver enfrentar essa situação. Com grandes dificuldades, o Brasil conseguiu fazer uma abolição da escravidão sem uma guerra da secessão, onde morreram 750 mil pessoas, inclusive o presidente da República, o Abraham Lincoln. O Brasil conseguiu fazer a abolição sem uma carnificina. Então, eu acho que se a gente olhar para o passado com um olhar um pouco mais generoso, nós vamos dizer assim, nós temos sim forças internas que nós podemos mobilizar. Os problemas do presente não são tão grandes quanto já foram no passado. Mas eu acho que é assim, não dá também para dizer, fica aqui que você vai ter as mesmas oportunidades que um jovem na Inglaterra tem. Não tem, é diferente, né? Laurentino, sendo bem objetivo, e agradecendo essa sua palestra, que sempre nos engrandece, aliás, como todas as que tem havido aqui no clube, e esse ambiente onde se discute e se medita sobre a questão do país, sobre a política, porque política não é apenas o exercício, participar de um partido político, ou exercer um cargo público, ou se candidatar. Política nós vivemos diariamente. Aqueles que realmente têm o sentido da cidadania, que não é só direito, é direito e dever, equilibradamente. Eu indagaria numa palavra que talvez significasse toda a minha pergunta, e diante até de algumas colocações que aqui foram feitas nas perguntas dirigidas. E o mea culpa. Nossa Isso. culpa. Isso. Que acha desta? Eu agradeceria muito as suas considerações, porque Sim. eu não jogo a culpa em ninguém. Eu assumo e busco soluções
porque acho que eu também sou responsável pela situação que o Brasil se encontra hoje. Sim, eu acho que essa é também o coração da minha palestra. Por exemplo, eu entendo perfeitamente o sentido de urgência que o senhor colocou na sua pergunta. Não dá para esperar um congresso de... Mas quem foi que construiu essa realidade? Fomos nós. Não dá para dizer agora, deu tudo errado, então vamos tentar uma solução de força, porque somos nós. Nós fizemos essas opções desde a redemocratização até agora. A gente elegeu o Collor e botou o Collor para fora. A gente elegeu o Lula, elegeu a Dilma, o Renan Calheiros, o José Sarney, o Jader Barbalho. Nós elegemos todos eles. Ou seja, esta realidade nacional que nós estamos vivendo hoje, não foram os colonizadores portugueses que nos impuseram, fomos nós, brasileiros, que construímos. Então, nós vamos ter que encontrar as soluções. Se essa realidade nos incomoda tanto, nós vamos ter que encontrar uma solução. Convocar as Forças Armadas? Pode ser, mas eu duvido que seja uma solução adequada. Persistir na democracia, mesmo pagando o preço, eu acho que sim. Vai dar trabalho, nós vamos sofrer muito. Vamos ainda enfrentar um país que vai ficar muito aquém dos nossos sonhos. Mas eu acho que a única maneira de construir um futuro sólido, consistente, no qual nós nos reconhecemos, ou nos reconheçamos, é pela democracia. É um jogo de tentativa, erro e acerto, tentativa, erro e acerto, porque democracia também é um aprendizado, a gente aprende a fazer democracia. E, principalmente, aprende que o voto tem uma consequência, tem um preço. Você quer eleger o Lula presidente da República? Ok, então elege, mas você saiba que vai ter um preço. Você quer eleger o... Não vou começar a nominar aqui, que senão vai ficar complicado, mas elege quem você quiser, mas tem um preço. Então, eu acho que depois de algum tempo você começa a perceber, opa, é melhor eu fazer um voto um pouco mais consciente, mesmo abrindo mão de benefícios imediatos. Então é isso, mas eu acho que sim, o senhor faz a pergunta absolutamente correta, que é o meia-culpa. Nós somos responsáveis por esse Brasil. O Brasil que nós temos hoje, se não fomos nós, foram os nossos pais, foram os nossos avós, foram os nossos bisavós que construíram, e o Brasil que os nossos filhos, os nossos netos terão, somos nós que estamos construindo agora. Então, não tem outro, gente, não dá. É isso que eu falo, às vezes, do movimento monárquico. Eu tenho bastante amigos do movimento monárquico, mas eu me bato bastante com eles. As pessoas acham que, se a gente trouxer a monarquia de volta, vai ter uma nobreza britânica tomando conta do Brasil. Não. Quem vão ser os nossos barões, viscondes? Provavelmente o José Sarney, provavelmente o Jader Barbalho, provavelmente o Eduardo Cunha, provavelmente o Sérgio Cabral. Não tem outra elite à espera de um momento para virar barão, visconde e assumir o controle do Brasil. Essa é a nossa elite política, a nossa elite dirigente. Então, a gente tem que lidar com coisas objetivas. A outra opção é ir embora. Tá bom, eu não quero esse Brasil, eu não participo, eu vou embora. Eu tenho uma cidadania portuguesa e vou embora. Também é uma opção, mas eu acho realmente uma opção muito triste, né? De jogar a toalha, de abrir mão de um sonho, né? Porque dificilmente uma pessoa tem uma visão da história do Brasil como o senhor nos demonstrou esta noite. Às vezes, um setor aqui, um setor ali, mas essa visão é muito grande. E eu apenas gostaria de insistir que democracia? No Brasil? De 1500 a 1508, não sei se o senhor já ouviu falar aí, a 1808, já ouviu falar? Já. Tem uma certa familiaridade. Era colônia. Depois, Reino Unido, que democracia? Depois veio o Pedroca. Que democracia? O segundo Pedro, pelo menos, foi um estadista. Manteve a unidade nacional. Depois vieram 2 militares atabalhoados. Que democracia?
Depois veio o café com leite. Que democracia. Depois veio uma ditadura civil. Até agora eu não, já estou em 1930. Que democracia. Depois eu vou até 45. A eleição do Dutra, o Góes Monteiro, era o mesmo time. Tá certo? Que democracia. O próprio Juscelino, se não fosse o lote, ele não tinha tomado posse. Se o lote não sai na posse do Juscelino, em pé, naquele jipe, eu não tomo. Que democracia. Depois veio o atabalhoado do Jânio Quadros. Então, nós não temos democracia nesse país. E a democracia, como o senhor disse, ela tem que ser praticada. A democracia americana, desde 1776. A democracia francesa, passou o regime do terror, o Luiz lá voltou por um tempinho, passou o Napoleão e depois continuou. O senhor tem toda a razão. É o que o Churchill dizia. Democracia é um regime horrível, mas não conheço outro melhor. Era o Churchill que dizia isso. Então, eu acho que essa cruzada que o senhor está fazendo é necessária. Porque por que é que nós não temos nenhuma liderança? Porque não se fez liderança. A última confusão nossa, e vejam que eu estou falando em ditadura, e estou falando tanto militar como civil. Está certo? Eu sofri na militar, mas estou falando tanto numa como no outro. Qualquer ditadura. Está certo? Nós precisamos começar essa democracia, que agora, depois da última Constituição, deu a uma... Mas não houve tempo de uma formação de líderes. Ninguém vai fazer uma democracia em 20 anos. Lamentavelmente, é uma verdade. Lamentavelmente. Normalmente com um eleitorado que é lamentável também. Então, continue na sua cruzada, porque são dessas cabeças que realmente nós precisamos. Meus parabéns. Muito obrigado. Nada como encerrar com um estímulo desse. Nós que somos esse é um clube da elite do Paraná. Nós temos uma responsabilidade social, vocês e eu como escritor que vendeu 2 milhões de exemplares de livros de história do Brasil. Nós somos pais, nós somos professores, então nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de cidadania, e nós temos a obrigação de sermos responsáveis nos nossos atos e nas nossas palavras. Se nós cairmos no clima de histeria que domina hoje as redes sociais, aí não tem solução. É isso, eu acho que essa mensagem de, eu insisto, não é ser leniente, não é dizer assim, esse país aí está ok, vamos tolerá-lo e pronto, não. Esse país é inaceitável, mas nós temos que passar para os nossos jovens um sinal de esperança. Nós temos que dar uma perspectiva histórica. Esse país já foi muito pior do que ele é hoje. Quando eu nasci, em 56, mais de 50% dos brasileiros eram analfabetos. Opa! Mais de 50%. Como é que você vai querer que um país vire um paizão lindo, maravilhoso, eficiente, rico, cidadão, se meio século atrás a gente tinha 50% da população analfabeta? Não dá. Então, por isso que a gente tem que calibrar as expectativas, o que não significa ser omisso, ser leniente, aceitar as coisas como elas são hoje. Agora, eu pessoalmente acho que a democracia é um experimento novo, muito frágil ainda no Brasil. Eu defendo, eu acho que a democracia dá trabalho, se aprende, demora, mas ela produz resultados muito mais duradouros, mais sólidos.
Agora, existem outros caminhos, claro. Tem outros caminhos, evidente tem. Hoje você vê a China, o modelo autoritário do Xi Jinping, o Partido Único, o Vladimir Putin na Rússia. Nós temos que fazer escolhas. O fato é que, 30 anos atrás, nós fomos milhões para a rua dizendo, quero votar para presidente. Aí você fala, não, então vamos tentar o modelo chinês. Aí, daqui um pouco, estamos de novo na rua pedindo para votar outra vez para presidente. Então, a gente tem que ser persistente, fazer escolhas corretas, porque cada escolha tem um preço. É isso. Muito obrigado.